Estamos de volta com o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes e na Band News TV para falar sobre o Ministério da Justiça, que deve ter um novo ministro. Hoje pode ser o dia D da entrega do cargo do ministro Ricardo Lewandowski e o governo avalia dividir esses ministérios, transformando em Justiça e Segurança, e até mesmo uma reorganização interna, trazendo, quem sabe, algum outro ministro para a pasta. Mas quem tem os detalhes direto do nosso estúdio aqui da Rádio Bandeirantes em Brasília é o Rodrigo Vilela. Bom dia, Vilela. Oi, Adriano, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. E assim, essa expectativa de que o ministro Ricardo Lewandowski oficialize a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda hoje a expectativa também que já nessa sexta-feira o ministro deixe definitivamente a pasta. Antes disso, ele deve se reunir com o presidente Lula para formalizar esse pedido de desligamento. Confirmada essa saída, quem deve assumir interinamente o ministério é o secretário executivo Manuel Carlos, que até Lula nomear uma outra pessoa que é quem deve ficar no comando da pasta. O que Ricardo Lewandowski tem dito a interlocutores, a pessoas mais próximas, ele tem alegado cansaço e também motivos pessoais para deixar o Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski já até pediu em outro momento para deixar a pasta, Lula pediu para que ele ficasse um pouco mais no comando da pasta, até pelo menos que o Congresso aprovasse a proposta da segurança pública, né, esse texto que é chamado como SUS da segurança pública. Como esse texto foi desidratado no Congresso Nacional, perdeu parte das características do que o governo queria que fosse aprovado, o ministro já não vê mais razão para poder condicionar a permanência na pasta do Ministério da Justiça à aprovação desse texto. Essa deve ser a primeira baixa da esplanada dos ministérios no governo Lula esse ano. É esperado pelo menos a saída de 20 ministros, mais de 20 ministros ao longo do ano, isso porque alguns vão disputar a eleição. No caso de Ricardo Lewandowski, o motivo é outro, ele tem alegado, ministro que já tem 77 anos, tem alegado cansaço e também motivos pessoais para poder deixar a pasta. E aí soubemos, né, uma apuração do nosso repórter Túlio Amanso, que ontem teve uma reunião, essa reunião que foi puxada pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, no Palácio do Planalto, e um nome foi citado já como possível substituto ao nome de Ricardo Lewandowski, que é o nome do ministro da Educação, Camilo Santana. Essa ideia animou, claro, já alguns membros do Partido dos Trabalhadores, como, por exemplo, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. Isso porque Guimarães tem o desejo de disputar o Senado, ele que é do PT do Ceará. Ele tem esse desejo de disputar uma vaga pelo Senado neste ano. Camilo Santana é ex-governador cearense e também é um dos cotados para poder disputar uma vaga ali no Senado pelo estado do Ceará. Só que tem um problema. Se Camilo Santana assumir mesmo o Ministério da Justiça, ele deve perder esse prazo de descompatibilização, que deve ser feito até abril, para que os ministros possam disputar uma eleição. Então, se Camilo Santana ficar mesmo no Ministério da Justiça, deve estar fora aí do pleito eleitoral desse ano, deixa o caminho livre para poder José Guimarães disputar as eleições desse ano, posto do Senado. Camilo Santana ele é tido como o plano B do Partido dos Trabalhadores, caso a oposição avance nas pesquisas eleitorais no estado do Ceará, para poder disputar então o governo. Camilo Santana, que já foi governador do estado. Volto com vocês. E o critério deve ser outro que não o merecimento, né? Porque o estado do Ceará é um dos mais perigosos do Brasil. O Rodrigo Hidalgo, repórter da Band, esteve lá e mostrou a falência da segurança pública com Cidade Fantasma, onde o crime organizado dominou a cidade e mandou os moradores para fora, né? Então, certamente não é o critério adequado para você levar. Tem alguma coisa por trás aí, indicação política, algo por trás, se esse realmente for o caminho. Vamos aguardar para ver se tem essa confirmação. Por enquanto, estamos no campo da especulação do nome para o Ministério da Segurança, Thaís. Se bem, Pedro, que em ano eleitoral, receber ministério não é prêmio, né? Receber ministério é quase que uma punição, porque aí você fica fora da possibilidade de disputar a eleição. Então, quando você tem ali alguém que está disputando a mesma vaga que você fala, escuta, você não quer essa vaguinha aqui de ministro? Você fica lá, aparece, mas e aí? Que vantagem Maria leva? A gente já viu, não só nesse, mas em outros governos, o último ano
é sempre o ano mais esvaziado nos ministérios. O executivo, o secretário executivo, sub do sub, acaba tomando posse porque ninguém quer ter a incompatibilidade de disputar a eleição. E vamos combinar uma coisa, né? O ministro Ricardo Lewandowski, saindo, deve confirmar a saída até amanhã, não mostrou o que veio. Foi naquela troca, quando o presidente Lula pegou um ministro da Esplanada e colocou no Supremo, Flávio Dino, e pegou um ministro do Supremo e colocou na Esplanada, Ricardo Lewandowski, no Ministério da Justiça. Foi uma troca que foi feita, vista ali como uma jogada política, até ainda nessa operação casada, que muitas vezes acontece entre o Executivo e o Poder Judiciário com o Supremo Tribunal Federal. Agora, num momento de tanta demanda da sociedade por segurança, tanta demanda, o que deixou como legado a gestão de Ricardo Lewandowski? Acho que nada. E eu vou além, Thaís, e o Pedro lembrava sobre os números do Ceará. É bom a gente lembrar que teve uma crise na polícia do Ceará durante o governo de Jair Bolsonaro. Quem era o governador, então governador do Ceará? Camilo Santana. Ele era o responsável pela segurança do Ceará e aí, ali naquele momento, se mostrou com muita dificuldade para fazer a gestão daquela situação que era ali um embate entre as polícias, o que estava acontecendo no Ceará, e o governo teve essa dificuldade para conseguir resolver aquele tipo de problema. Não sei se Camilo Santana, nesse momento, seria o nome mais adequado para o governo não sofrer um desgaste. Nesse ano em que vamos ter aí mudanças nos ministérios visando o período eleitoral, de praxe, os governos o que costumam fazer? Colocar técnicos à frente dos ministérios ou até mesmo fazendo uma realocação de forças, colocando integrantes de outros partidos para conseguir aglutinar apoio para a disputa eleitoral. Será que agora seria o momento de você colocar um ministro que também é muitas vezes questionado na própria pasta da educação para comandar a segurança de um ministério que vem sendo questionado ao longo do período, isso da época de Flávio Dino e depois agora com Ricardo Lewandowski, para assumir justiça e segurança? A não ser que o governo possa dividir nesse momento o ministério, como pode ser uma tendência, mas aí Camilo Santana ficaria na justiça, quem iria para a segurança?